Boa noite a todos. Bem-vindo ao último dia da SEMAT, o segundo dia do minicurso Explorando diferentes demonstrações do Teorema de Pitágoras com a professora doutora Lígia. Por favor, professora. Boa noite. Então, hoje nós vamos continuar, falando um pouquinho das demonstrações do Teorema de Pitágoras. E hoje, como eu comentei lá na aula passada, o que acontecia? A gente tem lá no livro do Lumes duas separações, que são as demonstrações geométricas e algébricas. Ontem a gente viu duas demonstrações geométricas, que eram baseadas em comparações de áreas, e hoje a gente vai ver duas demonstrações algébricas. As algébricas vão ser baseadas em relações métricas no triângulo retângulo. Basicamente, a gente vai trabalhar ali, brincar um pouquinho com semelhanças de triângulos retângulos. Então, aqui eu escolhi a demonstração 6, que é numerada como A6 no livro do Lumes. Coloquei aqui para vocês verem como que está no livro do Lumes essa demonstração. É como eu comentei com vocês, ele acaba fazendo bem sucinto mesmo, ele coloca aqui a figura, e aqui no caso em 3 parágrafos, ele já conclui aqui a demonstração. A gente vai fazer passo a passo essa demonstração, que vai ser a seguinte: dado um triângulo retângulo, vou sempre colocar a figurinha, igual a gente fez ontem, em cada slide, para a gente não esquecer a figura que a gente está trabalhando. Então, dado um triângulo retângulo em H, então um triângulo ABH, a gente vai por um ponto D qualquer do lado AH, então pegar ali um cateto, vamos escolher um ponto D aqui qualquer, e vamos traçar uma reta perpendicular aqui. Ao traçar essa reta perpendicular ao lado AB, a gente vai prolongar o outro cateto até encontrar essa reta, e aí a gente conta esse ponto E. Então, aqui, já tirando ali a reta, só pegando o segmento, eu tenho ali o CE e eu tenho o BI. Bom, feito isso, vou colocar aqui algumas notações, tá? Dos segmentos, que vai ser o AH a gente vai chamar de A, o DH a gente vai chamar de Y, o AD aqui a gente vai chamar de B menos Y. Eu não vou ler aqui todas essas notações, que aí depois, quando a gente for colocar o triângulo aqui, a gente já tem, ó. Já coloquei aqui os 4 triângulos que é formado nessa figura, ó. O meu triângulo 1 aqui, ele vai ser o meu triângulo inicial, que é o triângulo retângulo ABH. Nota que esse triângulo tem um ângulo de 90 aqui, e eu vou chamar de alfa esse ângulo e beta esse ângulo. E aqui na nomenclatura eu já tinha os catetos A e B, e a hipotenusa como H. Aí eu tenho um outro triângulo, que é esse triângulo menor aqui, ó, que é o ACD. Nota que esse triângulo menor, ele já tem aqui, o ângulo de alfa em comum com o meu triângulo retângulo inicial. Então, eu sei que esses dois triângulos, eles são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Tem o ângulo de 90 e o ângulo alfa, então eles são triângulos semelhantes. Aqui a notação, esse pedacinho aqui a gente vai chamar de Z. Esse pedacinho aqui, que é o DH, que a gente vai chamar de Z, só apagar aqui. Nós vamos chamar aqui de Z o segmento DH. Eu coloquei assim. Nós vamos chamar aqui de Z esse pedacinho aqui, ó, que é o meu DH. E aí o meu AD, a gente estava chamando ele ali de B, e aí ele ficou como sendo B menos Z. Aqui, pessoal, tem um errinho, vou ter que consertar depois. Espera aí só um minutinho. Eu vou chamar esse aqui de Z, e na verdade esse aqui, que é o DH, nós vamos chamar ele de Y. Então, o AD aqui é B menos Y. Achei um errinho aqui, ó, de digitação. Então, ó, aqui o meu DH não é Z aqui não, é Y, tá? Então, vai ficar assim, ó, o Z, a hipotenusa B menos Y, e esse pedacinho aqui, que é o CD, é W. Aí, na hora de enviar depois para a Rebeca, eu já conserto aqui. Aí, o que vai acontecer? Nós temos um outro triângulo que também é semelhante aos triângulos anteriores, que é esse triângulo maior aqui, ó, o CEB. Vou pegar aqui o CBE. Nota que ele tem um ângulo de 90, e a gente tinha aqui um ângulo beta,
aqui do meu vértice B do triângulo inicial, então eu já tenho dois ângulos, né, em comum. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esse triângulo também é semelhante ao segundo e semelhante ao primeiro. Aqui, ó, a gente está chamando o meu CB, como aqui eu chamei o AC de Z e a hipotenusa era H, esse pedacinho aqui vai ficar H menos Z, tá? Aqui a gente está chamando esse pedacinho aqui de W e o pedaço DE aqui de V. Aqui o BH a gente já tinha que era o A, né, esse cateto, e vou chamar o HE aqui de X. Então aqui ficou A mais X e aqui mais W. Tem mais um triângulo aqui que a gente ainda não colocou, que é o triângulo DHE. Tá vendo? Aqui também eu tenho um ângulo de 90. E o que a gente tem aqui, ó? Tá vendo que esse triângulo anterior aqui, a gente já sabia que aqui era beta e aqui era alfa. Então, esse ângulo aqui é alfa. Então, também pelo caso ângulo-ângulo, esse triângulo aqui vai ser semelhante aos três triângulos anteriores. E aí a gente tem ali o X, a gente tem ali o DH como Y, e aqui esse pedacinho aqui, que é o V. Tá bom? Estava trocado ali na figura, eu tinha posto aqui V e aqui Y. Depois eu inverto para enviar para vocês. Alguma dúvida aqui? Ficou claro que esses quatro triângulos são semelhantes? Tudo bem? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar um ok? Oi, tudo certo, tá tudo certo. É que agora eu não visualizo as mensagens, nem vocês colocam um ok ali, eu não vejo. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos brincar aqui com essas semelhanças. Primeiro, eu vou usar a semelhança do triângulo 1 com o triângulo 4. Então, ó, o triângulo 1 com o triângulo 4, a gente tem o seguinte. Vou pegar aqui o meu A. Tá vendo que o meu A era o cateto que tinha aqui o ângulo de 90 e beta. O A, se a gente for olhar aqui no triângulo 4, quem é que tem o beta e o 90? Era o Y. Então, aqui ficou A sobre Y, assim como o B é o outro cateto, que é o ângulo de 90 e alfa. Quem é que tem o ângulo de 90 e alfa é o X, assim como o B está para o X. Tá? Então, aqui nesse desenho, ó, só para confirmar, ó, já está corrigido no de lá, só ficou o errinho aqui mesmo, tá vendo? V, X, Y. Esse aqui já está corrigido. Bom, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho que A sobre Y é igual a B sobre X, então eu tenho que AX é igual a BY. Vamos deixar guardadinho isso aqui, que depois a gente vai utilizar. Agora a gente vai olhar a semelhança de triângulos do triângulo 1 com o triângulo 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu cateto A, então ó, o A era de 90 e o beta. Então, olha aqui no triângulo 3, onde que eu tenho o ângulo de 90 e beta no segmento H menos Z. Então, A está para H menos Z, assim como, agora eu não vou pegar do triângulo 1 outro cateto, eu vou pegar a hipotenusa. A hipotenusa aqui é H. Quem que é a hipotenusa? É A mais X. Então, eu tenho que A sobre H menos Z é igual a H sobre A mais X. E aí, vou aqui fazer a multiplicação em cruz, fico com A vezes o parênteses A mais X é igual a H vezes H menos Z. Vamos deixar guardadinho aí. Agora, nós vamos usar a semelhança de triângulos com o triângulo 1 e 2. Então, aqui eu usei o 1 com o 4, o 1 com o 3, agora eu vou usar o 1 com o 2. No 1 com o 2, eu vou pegar o cateto B. O cateto B é alfa 90. Olhando nesse triângulo 2 aqui, alfa 90 é o Z, então eu tenho que B está para Z, assim como a minha hipotenusa, que é H, está para a hipotenusa desse, que é B menos Y. Então, B sobre Z igual a H sobre B menos Y. Aí a gente vai fazer aqui a multiplicação em cruz, ficou com B vezes B menos Y é igual a Z vezes H.
Então, nota o que a gente fez. No primeiro aqui, eu usei, olhando ali a semelhança, eu usei os catetos. Na segundo caso aqui, eu usei um cateto e a hipotenusa, e no outro, eu usei um cateto e a outra hipotenusa. Desculpa, o outro cateto e a hipotenusa. E aí a gente tem essas relações que eu vou agora brincar um pouquinho com elas para a gente chegar no nosso teorema de Pitágoras, ou seja, que A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser aqui H ao quadrado, que nós estamos chamando a hipotenusa aqui de H. Bom, então eu só copiei aqui, ó, eu vou copiar essas três relações que a gente chegou no próximo slide. Então, a primeira era AX igual a BY, a segunda era A vezes X igual a H vezes H, A vezes A mais X igual a H vezes H menos Z. Aqui eu já vou fazer a distributiva, pessoal. Então, eu fiquei com A ao quadrado mais AX é igual a H ao quadrado menos HZ. E a terceira que a gente chegou era B vezes B menos Y igual a Z vezes H. Vou fazer a distributiva aqui também. E a gente chega em B ao quadrado menos BY igual a ZH. Então, só voltando aqui, ó, copiei essas três igualdades aqui. Estou destacando em cor só para a hora de substituir ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, vou partir aqui dessa em azul, tá? Que era da segunda. Partindo aqui dessa em azul, o que a gente vai fazer aqui? Nota que aqui apareceu o AX, mas eu tenho aqui da primeira que o AX é igual a BY. Então, eu vou substituir no lugar do AX o B vezes Y. Então, ficou A ao quadrado mais BY é igual a H ao quadrado. E tá vendo que aqui apareceu menos H vezes Z? Menos H vezes Z, eu tenho aqui, que é essa aqui em verde. Ó, Z vezes H, ou H vezes Z, vale a comutativa, é B ao quadrado menos BY. Então, vou substituir aqui. Agora, é só fazer a continha. O que a gente tem? A ao quadrado mais B vezes Y é igual a H ao quadrado. Faz aqui a distributiva do sinal. Ficou menos B ao quadrado mais BY. Vou cancelar esses dois aqui. E aí, a gente chega que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a H ao quadrado, ou seja, a gente chegou então na demonstração do teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo certo. Aqui, antes de eu compartilhar com vocês o arquivo do GeoGebra, é só voltar aqui. Como é que a gente tem 4 triângulos que a gente está fazendo a semelhança, tá? Então, aqui não precisa necessariamente ser essas combinações que eu fiz, tá? Ele comenta que você, né, pode ali combinar e achar, né, outras maneiras de chegar nessa igualdade, brincando ali com as semelhanças, né, do triângulo, e aí você pode chegar em outras maneiras. Então, essa aqui é uma delas, usando essa figura. Eu vou compartilhar aqui com vocês o arquivo do GeoGebra, só um minutinho. Então, aqui, ó, figura que a gente usou na demonstração. Eu coloquei aqui os ângulos para a gente, né, tá verificando que você tem ali esses 4 triângulos semelhantes, que lembra, era o primeiro aqui, que é o que a gente partiu desse triângulo retângulo, esse pequenininho aqui, esse maior e esse aqui, que aqui no meu desenho tá como AHG. Nota que aqui, ó, conforme a gente vai mudando aqui, né, os valores dos lados do triângulo, os ângulos se mantêm. Ou seja, a gente continua ali com esses 4 triângulos semelhantes. Tá vendo? Então, aqui a gente pode explorar essa propriedade. Então, essa demonstração aqui, né, ela é válida para qualquer triângulo retângulo. Se eu faço essa construção, eu sempre vou encontrar esses 4 triângulos ali semelhantes.
Tudo bem? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu vou voltar lá para os slides. Só um minutinho, que eu vou compartilhar aqui o PowerPoint novamente. E aí a gente vai trabalhar com uma outra demonstração, que vai ser a demonstração 17. A demonstração 17, ela é dada no livro do Lewis, aqui como eu coloquei para vocês, também bem sucinto aqui, onde ele deixa destacado aqui a figura, né, e coloca aqui em 3, né, praticamente 3 parágrafos aqui, ele, né, coloca a demonstração. O que é essa demonstração? Ela começa com uma construção da seguinte maneira. Você tem o nosso triângulo inicial ali, que é o triângulo ABH. Então, nós temos ali o triângulo ABH, retângulo aqui em H. E aí ele fala para a gente marcar um ponto E, de tal forma que o segmento AE seja igual a 1. Então, ele vai lá na nossa hipotenusa e vai pegar aqui uma unidade de medida e vai marcar esse ponto E. Depois de marcar esse ponto E, o que ele vai fazer? Ele vai traçar uma perpendicular ao meu cateto AH, encontrando esse ponto aqui que a gente vai chamar de F, tá? E também a gente vai traçar a altura desse triângulo relativa ao vértice H. Então, passando aqui pelo vértice H, a perpendicular ao lado oposto, achamos essa altura aqui. Então, a altura HC do triângulo. Aqui, o que acontece? A gente também vai encontrar 4 triângulos semelhantes. Então, aqui eu já coloquei os ângulos para depois a gente dividir nos 4 triângulos. Então, nota o seguinte, o nosso triângulo inicial aqui, o H era 90, estou chamando aqui no vértice A de alfa, no vértice B de beta. Se a gente olhar esse triângulo aqui, por construção, esse EF é uma perpendicular. Então, você já tem aqui um ângulo de 90 e o ângulo alfa em comum. Então, ele é semelhante ao meu triângulo maior. Então, esse ângulo aqui é beta. Por outro lado, aqui, quando a gente traçou a altura, você já tem esse ângulo aqui de 90 e você já tem aqui um ângulo beta em comum. Então, esse triângulo aqui, que é o triângulo BCH, ele também é semelhante ao meu triângulo inicial, e aí esse ângulo aqui vai ser alfa. E por outro lado aqui, a gente tem um outro triângulo, que seria esse triângulo AHC aqui, que aqui também é 90, você tem aqui o ângulo alfa, então esse ângulo aqui é beta, então a gente também vai ter 4 triângulos semelhantes, tudo pelo caso ângulo-ângulo, que é o que eu vou colocar aqui. E aqui, eu já estou colocando aqui as medidas. Então, ó, nota que essa medida aqui era 1, o AE, tá? Vou chamar aqui essa medida aqui do AE é 1. Eu vou chamar esse cateto aqui de X e esse cateto de Y, tá? Aqui, a nossa hipotenusa, a gente está chamando de H. Esse aqui, oposto ao vértice A do A minúsculo, e esse pedaço aqui é o B. Aí depois, então esse primeiro ficou X, Y1. Esse outro aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui como sendo A, e esse pedacinho CB aqui, eu vou chamar ele de V, tá vendo? Porque o meu E aqui, que é 1, ele tá, ó, anterior a esse C, tá vendo? Então, esse pedacinho aqui a gente vai chamar de V, e esse pedacinho aqui de W. Então, ficou W, A e V. A hipotenusa aqui como sendo A e os catetos W e V. E esse outro aqui é o B, eu já tenho esse cateto como sendo W, né? E aí eu preciso achar o meu AC. O meu AC
como o AB é H e o nosso CB aqui é V, ele vai ficar H menos V. Então, aqui a gente colocou aqui os valores, né, dos nossos catetos, hipotenusa, e a gente vai brincar um pouquinho com a semelhança entre esses 4 triângulos. Vou sempre copiar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui a gente vai começar utilizando o triângulo 2 e o meu triângulo 4. Então, eu vou olhar o seguinte. Eu vou pegar lá no meu triângulo 2, eu vou pegar o Y, que é o cateto, que é formado pelo ângulo de 90 e o beta. Então, se eu olhar lá no meu triângulo 4, o cateto que tem o ângulo de 90 e o beta é o W. Então, eu coloquei aqui W está para Y. Assim como eu vou olhar aqui o outro cateto no triângulo 2, que é o X. Então, o X era do alfa e 90. Olha aqui no triângulo 4, quem que está com o alfa e o 90 é o H menos V. Então, eu fico aqui H menos V sobre X. Então, aqui, multiplicando em cruz, eu vou ter que o meu W é Y vezes H menos V sobre X. Vou deixar isso aqui guardado até destaquei aqui em azul, que depois a gente vai utilizar. Agora, a gente vai fazer a semelhança do triângulo 2 novamente, só que agora com o 3, tá? O 2 com o 3, eu vou agora, de novo, fazer a semelhança usando os catetos. Então, eu vou pegar o cateto aqui Y, que era o 90 e o beta. Aqui, o 90 e o beta é o V. Então, eu tenho aqui que V está para Y. Assim como o outro cateto aqui é X, o cateto aqui é W. Então, W está para X. Vou isolar aqui o V. Eu cheguei que V é igual a W vezes Y sobre X. Tá. Então, ó, eu tenho que V igual a W vezes Y sobre X. Mas eu tinha achado lá na primeira semelhança de triângulo que o W era Y vezes H menos V sobre X. Então, eu vou substituir esse W por essa equação aqui que a gente encontrou em azul. E aí, eu tenho essa relação aqui. E aí, eu só vou multiplicar aqui, ficaria Y ao quadrado vezes H menos V. E aqui eu tenho isso dividido por X, então ficaria vezes 1 sobre X. Então, apareceu o X quadrado aqui no denominador. Então, ó, vamos guardar aqui essa relação que a gente encontrou do V. Mais tarde a gente volta nela. Vamos agora fazer o seguinte. Nota que a minha hipotenusa, né, do meu triângulo inicial, que a gente está querendo provar o teorema de Pitágoras, ela era dada por AB. E AB nada mais é do que o AC mais o BC. O nosso AC, a gente tinha chamado de H menos V e o CB de V. Então, vale que H é igual a H menos V mais V. Nota que se você fizer aqui continha, vai cancelar H igual a H. Então, tá certinho. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou usar aquilo que a gente encontrou lá atrás. Aqui atrás eu tinha achado que o meu V, ele era y ao quadrado vezes H menos V sobre x ao quadrado. Eu vou vir aqui e substituir esse valor nessa equação. H igual a H menos V mais V. Vou substituir somente aqui no último. Quando eu substituo aqui no último, nota que aqui você tem um parênteses H menos V e aqui você também tem um parênteses. A gente vai colocar esse parênteses em evidência. Colocando em evidência, então vai ficar 1 aqui e no outro, o que eu tenho? Y quadrado sobre x quadrado. Então, eu cheguei que a minha hipotenusa é H menos V vezes 1 mais y quadrado sobre x quadrado. Aqui vou só resolver essa continha, colocar no mesmo denominador. Eu fiquei que H é H menos V vezes x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado. Vamos deixar isso aqui guardado também. Bom, agora eu vou usar a semelhança de triângulos do triângulo 1 e 2. Eu tinha usado 2 com 4, 2 com 3. 1 a gente não tinha utilizado ainda. Vamos usar agora a semelhança de triângulo, utilizando o triângulo 1 e 2. Bom, o que eu tenho aqui? Eu vou pegar a hipotenusa, que é H. Ela está
para a hipotenusa desse, que é 1, assim como... Então, a hipotenusa H está para a hipotenusa desse, que é 1, assim como o cateto B, que é formado pelo ângulo álfilo 90, está para X, formado pelo ângulo álfilo 90 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu H aqui. Então, eu tenho que H é B sobre X. Ou seja, que o B é H vezes X. Vou deixar aqui guardadinho. Eu tenho aí uma relação do meu cateto B e depois eu vou achar uma relação com o cateto A também. Mas antes, eu vou olhar agora a semelhança de triângulo do 2 e do 4, olhando de novo aqui a hipotenusa, que é 1, e olhando aqui o meu cateto X. Então, ó, a hipotenusa 1, ela está lá no triângulo 4 para a hipotenusa, que é B, então B está para 1. Assim como o cateto X aqui desse triângulo, que está aqui aparecendo no denominador, vai estar para o cateto do lado de lá, que tem o ângulo de 90 e alfa. Ângulo de alfa e 90 é H menos V. Então, vou substituir aqui. E aí, eu vou chegar que o meu B é H menos V sobre X. Então, ó, eu cheguei aqui que o B é isso, e por outro lado eu também tinha chegado esse aqui, eu destaquei que a gente vai utilizar depois. Vou utilizar primeiro esse aqui em azul. Eu cheguei que o H é B sobre X, e eu cheguei que o B é H menos V sobre X. Vou substituir no lugar do B aqui o H menos V sobre X. E aí eu chego que meu H é H menos V sobre X ao quadrado. Fazendo aqui esse quociente, copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Tá, então eu achei aqui uma relação do H. Se a gente voltar lá atrás, que eu tinha destacado, lá no slide anterior, quando a gente estava brincando com as semelhanças, a gente também tinha chegado numa outra relação para a hipotenusa aqui, que era H igual a H menos V, vezes x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu cheguei em duas relações aqui para a hipotenusa, elas têm que ser iguais. Então, aquela em rosa e aquela em azul que a gente encontrou depois tem que ser iguais, ou seja, eu tenho que H menos V vezes esse colchetes aqui tem que ser H menos V sobre x quadrado. Eu consigo cancelar aqui o H menos V, que está aparecendo em ambos os lados da igualdade, e aí eu também cancelo aqui o x quadrado, e eu chego que x quadrado mais y quadrado é igual a 1. A gente chegou nessa relação. Bom, então eu tenho que o x quadrado mais y quadrado é igual a 1, mas a gente quer chegar ali, né, que o a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a h ao quadrado. Então, eu vou voltar aqui, ó. Eu tinha destacado aqui, ó, o meu cateto B, que ele aparecia como h vezes x. Eu vou olhar agora o meu cateto A. E depois eu vou elevar ao quadrado tanto A como B. Então, ó, do triângulo 1 e 2, se a gente olhar aqui o meu cateto A, ele vai estar, aqui é o ângulo de 90 e o beta, que é o ângulo de 90 e beta, então ele vai estar para o Y, assim como a minha hipotenusa H está para a hipotenusa desse, que é 1. Eu chego aqui que o meu cateto A é igual a H vezes Y. Já tinha visto que o cateto B é H vezes X, vou elevar os dois ao quadrado. Elevando os dois ao quadrado, o que a gente vai chegar? Em h vezes y ao quadrado mais h vezes x ao quadrado. Coloca o h ao quadrado em evidência, eu fiquei que a ao quadrado mais b ao quadrado é h ao quadrado vezes x quadrado mais y quadrado. Mas o que é o x quadrado mais y quadrado que a gente provou lá no slide anterior? Volta lá. A gente chegou que x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Então, eu vou substituir aqui e eu vou chegar, então, que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a h ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Alguma dúvida aqui? Nota que as demonstrações algébricas,
elas requerem ali um pouquinho mais de atenção, né? Porque fica brincando ali com essas semelhanças de triângulos, né? A que a gente viu ontem, como elas eram, né, a geométrica, e você tinha aquela visualização de área, né? Então, você tem uma percepção melhor, né, na geométrica. A algébrica tem que brincar um pouquinho com as fórmulas. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem. Eu vou compartilhar um arquivo no GeoGebra, depois eu quero voltar ali nessa demonstração para fazer uma pergunta para vocês. Ó, vocês estão visualizando aqui o GeoGebra? Aqui, ó, sim? Aqui eu fiz a construção do jeito, né, que a gente tinha lá a figura, peguei um triângulo, né, retângulo qualquer, peguei e fiz esse segmento aqui com a medida 1, aí tracei a perpendicular aqui, e aí eu olhei aqui os ângulos só para verificar que realmente a gente tinha, né, os 4 triângulos semelhantes. Então, temos esse pequenininho aqui, nós temos o maior, nós temos esse aqui, que seria o BAF, e nós temos esse outro aqui, que seria o FAC. E aí, conforme a gente, né, vai mexendo aqui, né, nessas medidas, o que está acontecendo? A gente mantém ali, né, a semelhança dos 4 triângulos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Mas e se de repente, ó, quando eu mexo, aquele ponto D ali, onde o meu BD é igual a 1, ó, ele vem aqui, ó, e fica igual a minha hipotenusa. Então, será que aquela demonstração, ela não vale se eu tiver um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa, ela é igual a 1 ou menor do que 1? Aí a demonstração não ia ser interessante, né? Porque eu estaria fazendo um caso, né, particular, onde eu teria ali a minha hipotenusa tendo que necessariamente, né, ser um valor maior do que 1, para eu conseguir pegar aqui, né, tá vendo? Esse triângulo aqui com essa hipotenusa sendo 1. E tá vendo? Ó, senão eu venho aqui, ó. Venho aqui, aí eu faço isso, e aí eu já não vou ter os meus 4 triângulos semelhantes. O que vocês acham? Vou voltar lá no meu slide para a gente conversar sobre isso. Vocês acham que quando foi feita essa demonstração, ela está sendo um caso particular ou tem como a gente consertar isso? Alguém tem uma ideia? Deixa eu apagar aqui a tinta. Vamos voltar lá na demonstração, lá no início. Alguém pode chutar, responder só para depois a gente discutir. O que vocês acham? Que essa Não sei se fica a mesma coisa, porque aí tem um triângulo a menos, né? Quando faz do jeito que você mostrou. Isso, aí fica um triângulo a menos, então a gente não teria aquelas 4 semelhanças. Mas por que será que escolheram um? Vou apagar toda aqui a tinta. E se não tivesse escolhido um, o que será que ia acontecer? Vamos melhorar aqui essa demonstração? Aqui, ó, tá vendo? Ele tinha pegado a E igual a 1, que foi como eu fiz aqui. Na verdade, pessoal, o que acontece? Tem muitas demonstrações que às vezes a gente coloca lá igual a 1, é só para facilitar cálculo. Ele não precisava aqui necessariamente pegar esse segmento como sendo 1. Eu poderia vir aqui, ó, e simplesmente falar assim, pegue o seu segmento aí, como sendo igual a um valor K. Onde esse valor K ali, né, a gente quer que essa medida K, ela seja menor do que a minha medida ali, que seria a distância de A até C. Já tracei aqui a minha altura, então eu quero que essa medida aqui seja menor do que o AC. Ou se não, né, tem problema também se ele viesse para cá, a gente continuaria tendo a relação. Ou menor do que a distância AB. Mas para ficar igualzinho a figura, eu vou pegar o K aqui menor do que essa distância AC aqui, que é o meu segmento AC. Bom, o que vai acontecer aqui?
Vamos ver o que ia mudar na fórmula, na minha demonstração. Vamos apagar toda a tinta aqui, ó. Quando eu chego aqui na minha primeira semelhança, não ia mudar nada, porque aqui em nenhum momento, ó, ele usou a semelhança usando aqui a minha hipotenusa, que era 1. Aqui, quando a gente comparou o triângulo 2 com 4, eu estou usando só os meus catetos, então continua essa forma. Aqui também estou usando só os catetos, aqui então não mudou nada. Eu ia continuar chegando aqui, e o meu V é y² vezes h menos v sobre x². Agora vamos ver a segunda. A segunda aqui, quando eu faço ali o h, como sendo h menos v mais v, também não ia mudar nada. O v é lá do anterior, né? Que não usou em nenhum momento ali a hipotenusa. A gente substituiu ali o v na nossa fórmula. E aí, da mesma forma, chego nessa equação aqui para a hipotenusa em função do x e do y. Onde o x e o y eram os catetos aqui desse triângulo, a gente não usou ainda a hipotenusa dele, que agora em vez de 1 é k. Então, aqui não mudamos nada. Aqui vai mudar. Então, agora que a gente tem que alterar, né? Vamos apagar aqui a tinta. O que ia acontecer aqui, ó? Então, aqui no lugar do 1, ia aparecer um k. Como ia aparecer um k aqui, então eu teria o quê? B vezes kx. E aí, então, aqui, a hora que eu isolasse, né, o meu B, ele ficaria H vezes X dividido por K. Então, vamos deixar aqui, não tem problema nenhum, não esquecemos que K é medida dos lados do triângulo, então é maior que 0, então não tem problema nenhum, não vai zerar o denominador, tudo ok. Aí, aqui eu também tenho que mudar. Então, aqui no lugar do 1, vai aparecer o K. Aí vamos ver, ficaria o quê? H menos V vezes K sobre X. Esse pedaço aqui, ó, quando eu pego H igual a B sobre X, não é mais B sobre X, porque tem um K agora aqui. Então, ficaria assim, ó. H é igual a B vezes K sobre X. Aí, na hora de substituir o meu B, é esse em rosa. Agora ele tem um K também. Então, ele vai vir aqui, ó. Ele vai ter um K aqui, tá? Do rosa. E eu tenho esse K que surgiu aqui na minha fórmula, né? Porque era B vezes K sobre X. E o meu B já está aqui em função do K. Então, aqui, hora de fazer essa continha, eu iria chegar a H menos V sobre x². E aqui, o que iria aparecer? Um K ao quadrado. Que é esse K vezes esse outro K. Bom, então agora vamos voltar aqui. Então, ó, essa formulinha aqui, o que aumentou é que eu tenho vezes k ao quadrado. Então, aqui, o que aumentou é que eu tenho isso aqui vezes k ao quadrado. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Ou eu apaguei aqui? Deixa eu voltar aqui. Então, esse aqui eu tenho... Vou voltar a caneta aqui. Lá pelo slide anterior, agora, como a gente não está mais usando 1, o que ia mudar aqui é que eu teria o h como sendo h menos v vezes k ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, vamos igualar as duas aqui. Então, na hora de igualar as duas aqui, não esquece que tem agora um k ao quadrado. Então, na hora de igualar, continuo cancelando aqui o h menos v, continua cancelando aqui o x², só que agora eu não chego x² mais y² igual a 1. Eu chego que isso aqui é igual ao quê? K ao quadrado. E aí, deixa ali guardadinho, a gente vai voltar aqui agora usando, né, a nossa semelhança do triângulo 1 e 2 para achar o meu cateto A. Então, aqui não é 1 mais, aqui agora é K. Então, eu vou chegar que A é H vezes Y sobre K. E o B, lá atrás, a gente tinha achado que o B era H vezes X sobre K. Ó, volta lá para eu mostrar para vocês. Ó. Lá atrás, aí, tá vendo? Eu tinha chegado agora que o B é H vezes X sobre K. Então, se a gente vir aqui, a gente vai chegar
desses dois catetos, onde aqui eu tenho K agora no denominador. Como eu tenho K no denominador, o que vai acontecer aqui quando a gente fazer isso aqui ao quadrado? Isso aqui vai ficar H ao quadrado sobre K ao quadrado, já colocando em evidência, no parênteses x quadrado mais y quadrado. Mas quanto que é o x quadrado mais y quadrado agora? Volta lá. O x quadrado mais y quadrado é K ao quadrado. Então, a gente vem aqui e vai aqui ter que isso aqui é K ao quadrado. Vai cancelar do mesmo jeito, e do mesmo jeito a gente vai chegar que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a H ao quadrado. Então, tá vendo que ali o K sendo igual a 1 foi só para facilitar ali um cálculo, para não ficar tão carregado ali as variáveis, mas a gente poderia ali ter pegado, se eu não consigo ali 1, a minha demonstração não está errada. Pegar um valor K que pode ser menor do que 1. A única coisa que a gente precisa é que na demonstração esse ponto que eu pegar é um ponto que esteja, né, aqui na minha hipotenusa AB. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo bem? Então, nota que ali, né, a gente pode sempre estar brincando ali com as demonstrações, né, e chegando ali, né, em outras maneiras de chegar no teorema de Pitágoras. E a mesma coisa como eu comentei aqui, aqui a gente tem várias semelhanças que poderia estar brincando ali nessa figura e chegar ali na demonstração do teorema de Pitágoras. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, Não, professora. O que vocês gostaram mais, das algébricas ou das geométricas? Eu prefiro as geométricas, mas sou um pouco suspeita, né? Mas eu amo geometria. Eu também preferi um pouco mais as geométricas, as que são mais visuais, acho que facilita. São Sim, mais eu senti mais visuais. facilidade também. É que as algébricas ficam brincando muito aqui, né, com as equações, né? Então você acaba, né? As geométricas já são, né? Como vocês falaram, a visualização já ajuda, né? Fica mais fácil você procurar lá e comparar as áreas, né? Bom, pessoal, a gente ainda tem um tempinho. Aí eu trouxe 2 exercícios para a gente fazer do teorema de Pitágoras. Ontem a gente viu um exercício que caiu na UBMEP. Eu trouxe hoje um exercício das Olimpíadas Portuguesas de Matemática, que diz o seguinte: a notação vai mudar um pouquinho do que a gente está acostumado, tá? Porque é uma prova de Portugal. Então, aqui ele usa a notação do triângulo como colchetes. Ele fala assim: num triângulo ABC, retângulo em B, então aqui a gente tem que esse triângulo é retângulo em B. Ele fala aqui que esse cateto AB aqui mede 6, tá? Ele fala que M é o ponto médio de AB, então a gente já sabe que aqui é 3 e aqui é 3, né? Ele fala que P é o pé da perpendicular AC. Então, P é o pé da perpendicular a AC. Então, aqui é um ângulo de 90 também. E ele fala também que essa medida ali, PM, então essa medida aqui, PM, ele fala que mede 3 meios. E o que ele quer saber? Que a gente determine a distância de M a C. Então, o que ele está querendo saber aqui, na verdade, é essa medida aqui, ó. Ele está querendo saber, vamos chamar essa medida aqui de x. Ele está querendo saber, na verdade, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, que seria o MBC. Ele quer saber esse valor de x. Bom, como vocês acham que a gente pode resolver aqui esse exercício? Dá um tempinho ali para vocês terem uma ideia, que aí eu vou escrevendo. Eu dou a dica, vai usar o teorema de Pitágoras. Então, o que a gente precisa saber? Descobrir aquele cateto que está faltando, né? Como vocês acham que a gente pode utilizar aqui?
se encontrar CB, é só usar Pitágoras no triângulozinho pequenininho. E provavelmente o CMB vai ser semelhante ao PAM. A ordem não está certinha, mas... Então, dá para brincar com isso. Exatamente. Se a gente encontrar esse cateto aqui, né? Aí basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras, né? Que seria x² é igual a 3 ao quadrado, mais ali o BC ao quadrado. Para encontrar esse lado, como ele falou, a gente pode brincar ali com semelhança. Então, ó, o que eu tenho aqui? Um ângulo de 90 e ele deu aqui esse ângulo de 90. E o que eu tenho mais aqui? Eu tenho esse ângulo aqui alfa. Então, o que eu posso fazer? Em vez de fazer a semelhança desse pequenininho com esse de cá, o que a gente vai fazer? Eu posso fazer a semelhança com o maior, que aí já tem o ângulo, né, em comum, e o ângulo de 90, e aqui eu tenho o ângulo de 90 e o de alfa. Então, eu vou comparar, né, aqui, usar que são semelhantes, esse triângulo aqui, que é o APM, e o nosso triângulo maior aqui. Vamos destacar aqui de azul. E o nosso triângulo aqui, ABC. Vamos arrumar aqui certinho para a gente fazer essa semelhança. Então, a gente sabe ali, ó, que o triângulo ABC, ele vai ser semelhante ao triângulo. Então, agora vamos ajeitar os ângulos, ó. O A é o ângulo, é o vértice que tem um ângulo aqui em comum, que é alfa. Então, vamos colocar aqui o A. Aqui eu tinha o B, que é o ângulo de 90. O ângulo de 90 nesse está no P. Então, fica assim. Então, olhando ali essa semelhança, o que eu vou ter que brincar aqui? Com as medidas que eu já tenho. Nota que aqui eu tenho o AM, que é a hipotenusa, que é 3, né? E eu tenho ali essa medida ali que é 3 meios, tudo bem? E eu tenho ali, então vamos brincar ali um pouquinho. O que a gente tem aqui? A gente tem o cateto. Pega a primeira hipotenusa, né? Eu tenho ali o AM. O meu AM, ele está para o AC. Então, o AC está para o AM, né? Assim como o meu PM, ele vai estar para o BC. Tudo bem? Então, aqui, ó, já apareceu o BC que a gente estava querendo. Então, ó, o PM eu tenho que é 3 meios, o AM eu tenho que é 3. E o meu AC eu também tenho que é 6. Então, vamos só... Ah, não, o AC eu não tenho ainda, né? O AC a gente não tem ainda o AC, né? Então, pega aí que a gente ainda não tem, nesse caso, o AC. Mas eu tenho aqui, gente, como eu estou querendo o BC, na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o AP aqui, né? E eu consigo ele usando uma vez o teorema de Pitágoras, é mais fácil, né? Vamos apagar aqui? O que vocês acham? Porque senão aqui eu vou ficar com duas que eu não tenho. Aqui, ó, como eu já tenho dois lados desse triângulo, eu posso primeiro encontrar quem que é o AP ali, para substituir. Porque aí eu posso fazer assim, ó. O AP está para o PM, assim como aí o AB, que é o que a gente tem, está para o BC. Tá? Aí tem o BC que a gente está procurando. O AB a gente tem que é 6, então ficaria assim, 6 sobre BC é igual ao meu AP. Vou calcular ele aqui pelo teorema de Pitágoras para substituir. E o PM eu tenho que é 3 meios. Tá? O AP, a gente pode já usar aqui o teorema de Pitágoras no triângulo APM. Então, o que a gente tem ali? A hipotenusa é 3 ao quadrado, vai ser igual a 3 meios ao quadrado, mais o AP ao quadrado. Então, eu tenho que AP ao quadrado é igual a 9 menos 9 quartos. Então, AP ao quadrado vai ser igual a 4 aqui. 4 vezes 9, 36. 36 menos 9 sobre 4. Então, AP ao quadrado vai ser igual a 27 sobre 4.
O AP, ele é um segmento, uma medida. Então, vamos tirar aqui a nossa raiz. Vai ficar 27 é 9 vezes 3, então vai ficar 3, raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou substituir aqui para achar o meu BC. Então, eu tenho que 6 sobre BC é igual a 3, raiz de 3 sobre 2, sobre 3 meios. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Aqui, a gente já pode cancelar esses 3 meios, né? Que tá aparecendo nos... Deixa eu só separar aqui, ó. A gente pode cancelar os 3 meios que tá aparecendo aqui e aqui. E aí eu chego que raiz de 3 vezes BC é igual a 6. Então, BC é igual a 6 sobre raiz de 3. E aí eu posso, né, substituir aqui para achar o valor do x ao quadrado. Então, ó, o meu x ao quadrado, ele é igual a 9 mais 6 sobre raiz de 3 ao quadrado. Então, o meu x ao quadrado é igual a 9 mais 36 sobre 3. Então, o meu x ao quadrado é igual a 9 mais 12. Então, o meu x ao quadrado, ele é igual a 9 mais 12, vai ser 21. Então, o meu x vai ser igual a raiz de 21. Alguma dúvida aqui? Então, nota que aí a gente tem também ali nas Olimpíadas Portuguesas de 2019, um exercício em que né, traz ali o Teorema de Pitágoras. Aqui a gente usa 2 vezes né, o Teorema de Pitágoras e brinca um pouquinho com semelhança de triângulos. Trouxe também um outro exercício para vocês, do mestrado profissional em matemática, né? Muitos de vocês né, que estão fazendo licenciatura, que o dia da manhã né, estiver trabalhando em escola, né, é uma oportunidade de fazer um mestrado profissional em matemática. E na prova de admissão do mestrado profissional de matemática, muitas vezes cai exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras, como esse exercício que eu trouxe aqui, que ele fala assim, ó, sobre o segmento AB, são construídos 2 quadrados adjacentes com lados de medida x e y. Então, ó, esse quadrado aqui, ele tem a medida como sendo x. Tá vendo? Aqui é x e aqui é x. E esse outro quadrado aqui, ele tem a medida como sendo y. O que o exercício está querendo? O exercício está querendo que vocês encontrem a medida desse segmento aqui, ó, que é o segmento CD, em função do x e do y. Um tempinho aqui para vocês pensarem. O que a gente teria que fazer aqui, né, para poder usar ali o Teorema de Pitágoras? Eu posso tentar demonstrar a semelhança entre esses 2 triângulos aqui? Os 2 triângulos formados? Qual triângulo você fala? Esse aqui e esse Isso. aqui? Isso. Poderia. É um caminho, né, de você usar aqui a semelhança, eles são né, semelhantes, porque então vamos pegar aqui, ó. Você tem aqui, né, um ângulo de 90, né, um ângulo de 90, e aqui você tem, né, esse ângulo oposto pelo vértice. Então, realmente, esses triângulos são semelhantes. Bom, só que aqui, qual que é o problema da gente utilizar isso? A gente pode usar a semelhança, mas aqui eu só tenho esse cateto aqui, que é o x, né? E essa medida aqui eu não sei quem é, né?
Do lado aqui eu também tenho esse cateto, que é o Y, mas eu não sei quem é essa medida. Eu também não sei quem é a hipotenusa, né? Então, não vai resolver muito, porque o que vai acontecer aqui? Você só tem uma medida conhecida, né? Que é essa aqui. Não tem como usar Pitágoras aí. Isso. Se a gente conhecesse aqui, né? Um outro valor, né? Aí sairia que nem na... A gente poderia usar a semelhança e ia conseguir chegar. Mas é que como tá, né? Somente com esse cateto X, que vai estar para o cateto Y, e os outros a gente não conhece, aí a gente não vai conseguir sair aqui. Quem tem mais alguma ideia? Então, vamos apagar aqui a nossa primeira ideia. Então, aqui a gente viu que a gente não consegue sair. O Pablo sugeriu aqui nos comentários usar um triângulo com catetos x menos y e x mais y. Eu até estranhei quando eu li, mas eu reparei. Que seria prolongando o ladinho do quadrado menor para o maior, daí é para enxergar esse triângulo. Isso, exatamente, ó. Se a gente vir aqui e prolongar aqui, ó, a gente encontra aqui um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, eu sei as medidas, né? Porque se aqui tudo é x, e esse pedacinho aqui é y, que é do meu quadradinho menor, então eu sei que esse cateto aqui, ele vai ter a medida x menos y. E aí o outro cateto, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, esse pedaço aqui é x, e esse pedaço aqui é y. Então, esse cateto, ele vai ter a medida x mais y. Então, vamos colocar aqui de outra cor. Vou pegar aqui o roxo. Então, esse cateto aqui, ó, ele tem a medida x mais y. E aí eu consigo achar, né, a hipotenusa, que é o que o exercício pediu. Então, eu tenho que C d ao quadrado, ele é igual a x menos y ao quadrado, mais x mais y ao quadrado. Então, eu tenho que C d ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vou cancelar aqui os termos mistos, eu chego que CD ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, então daqui os iguais, mais 2y ao quadrado. E aí, lembrando que o segmento é uma medida positiva, então vai sair aqui raiz de 2 vezes x quadrado mais y ao quadrado. Então, aí aqui ele já, nem vou separar aqui nada, ele já chegou aqui na resposta do exercício, que é a letra A. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, pessoal, aqui eu coloquei as referências, tá? Então, eu baseei esse mini curso no livro do Lumes, que eu comentei com vocês ontem, e também vocês podem estar olhando ali o artigo da Revista do Professor de Matemática, de 1983, que chama Mania de Pitágoras, tá? Aqui não vai ter essas demonstrações que eu trabalhei. Como eu comentei, ele trabalha algumas demonstrações que a gente, né, acaba vendo, né, um pouquinho mais, como acho que você já deve ter visto falar, da demonstração do presidente dos Estados Unidos e algumas outras. Mas é bem interessante também, ele traz algumas demonstrações que são catalogadas no livro do Lumes também. Eu queria deixar para vocês uma frase que tem no livro do Lumes, que diz assim: o teorema de Pitágoras, com suas muitas provas, é uma ilustração notável de que há mais de uma maneira de estabelecer a mesma verdade. Então, eu achei essa frase bem interessante, queria terminar o nosso minicurso com essa frase. Teorema de Pitágoras, com suas muitas provas, é uma ilustração notável que existe mais de uma maneira de estabelecer
a mesma verdade. Só alguma dúvida? Agora, deixa para vocês comentarem. Bom, pessoal, caso tenha mais alguma dúvida, ainda tem um tempinho. Caso queira falar alguma coisa aqui no chat, eu posso ler, ou se quiser erguer a mão, também pode comentar. Enquanto isso, só relembrando, mandei agora há pouco o link do formulário para a presença de hoje do mini curso. Caso não tenham mais dúvidas, então, queria novamente agradecer a professora Lígia pelo mini curso. Hoje também foi muito bom, mesmo que eu tenha dito que eu tinha preferido as geométricas, também o dia de hoje foi muito bom. E gostaria de pedir, quem puder, por favor, ligar a câmera e o microfone para a gente oferecer mais uma salva de palmas para a professora Lígia. Obrigada. Com isso, então, dando continuidade à programação de hoje, a gente vai ter agora a palestra 14, intitulada O Novo Ensino Médio e o Processo de Implementação no Estado de São Paulo, que vai ser comandada pela professora Ana Cláudia. Palestra essa também que vai marcar o encerramento da 33ª semana de matemática, então quem puder comparecer. Novamente, em nome da comissão, muito obrigado, professora Lígia, pelo mini curso. Obrigado também aos participantes que participaram de hoje. Uma boa noite e uma ótima palestra a Obrigada, todos. pessoal. Boa palestra para vocês, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar. Como eu comentei com vocês, né, eu estudei, né, na Unesp de São José do Rio Preto, e esses eventos, né, são excelentes. As minhas primeiras apresentações, né, foram na SEMAT, né, nas comunicações. Tá? Continuem estudando, e se precisar de qualquer dia entrar em contato comigo, eu trabalho aqui na UF, em Uberlândia, tá? E como eu comentei com a Rebeca, meu e-mail é facinho. ligia@ufo.br, tá? Então, se alguém quiser, às vezes, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode também entrar em contato, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, professora. Muito obrigado. Até comentar com vocês, né? Acho que até vocês comentaram que acho que ia ter uma mesa redonda, né, sobre, né, o que vocês pretendem